E agora eu vou chamar aqui o Igor Damasceno, que tem informações sobre uma reunião de emergência convocada pelo Planalto por conta de toda essa situação, taxação, a punição contra o ministro Alexandre de Moraes. Igor, conta pra gente o que você levantou. Bem-vindo. Evandro, boa tarde a você, boa tarde também a todos que nos acompanham. O presidente Lula está se preparando para fazer uma reunião de emergência com ministros da área econômica e com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Alckmin, inclusive, deveria estar nesse momento no Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior para apurar essa situação do tarifaço. Mas, mediante essa reunião de emergência, então ele se encontra aqui no Palácio do Planalto. Essa reunião inclusive pode acontecer a qualquer momento e é justamente para discutir quais serão as respostas do governo brasileiro em relação a essa confirmação da taxa de 50% sobre os produtos vendidos nos Estados Unidos, essa confirmação que saiu há pouco pela Casa Branca. Eu apurei que inicialmente essa era uma informação de bastidor, havia uma movimentação aqui no Palácio do Planalto, mas o próprio presidente Lula confirmou que vai fazer essa reunião de emergência. Há pouco ele participou da sanção de um projeto de lei que proíbe testes em animais, falou que esse projeto de lei, em tom de brincadeira, defende a soberania dos animais e, ao falar isso, ele disse que precisava sair às pressas porque precisava se organizar para defender uma outra soberania, a soberania nacional. Então, os ministros estão chegando aqui, algumas pessoas, vocês estão vendo aqui atrás de mim, algumas pessoas, alguma certa movimentação, tem assessores de ministros vindo para cá também, uma movimentação intensa no Palácio do Planalto, porque essa reunião pode acontecer a qualquer momento, mas vai ser a portas fechadas. A gente está apurando se o governo vai se pronunciar, se vai haver alguma coletiva, se vai haver alguma manifestação por meio de nota, mas por enquanto só vai sair alguma manifestação depois dessa reunião de emergência, viu, Evandro? Muito obrigado pelas informações, Igor. Um abraço para você. Zé Maria Trindade, uma mobilização já esperada, né? Porque o governo o governo brasileiro tem muita coisa para definir e principalmente escolher que mensagem que ele quer passar a partir de agora. Exatamente. O governo brasileiro ele precisa unificar a linguagem, né? A coisa está muito solta, dá a impressão lá nos Estados Unidos que os senadores que foram em comissão, que eles dizem missão, né? Eles têm autonomia própria, falam em nome do Senado, mas é entendido lá como em nome do governo brasileiro. Então é preciso dizer realmente o que quer o governo brasileiro. E a tentativa do presidente Lula é de passar a impressão de que ele está liderando o processo a partir de agora, e é por isso que os presidentes da Câmara e Senado retardaram ali as declarações, exatamente para pensar, para avaliar de como a resposta deve ser feita entre poderes, né? O Supremo ainda também oficialmente não colocou o seu posicionamento. O ministro Flávio Dino é que antecipou. Disse o óbvio, né, que as decisões de Alexandre de Moraes não são dele, são do Supremo, porque foram chanceladas, ele se colocou solidário e esta é a tendência do Supremo Tribunal Federal. Houve reuniões em ministérios que estão ligados exatamente a essa negociação. O Itamaraty leva uma avaliação geral de casos anteriores, de como é o posicionamento e a repercussão e o que pode ser feito em termos de reação de governo. E tudo isso, portanto, vai para a mesa, vai para esta reunião. O jeitão ali é de alinhavar uma defesa do Brasil, quer dizer, é comprar uma briga em nome do ministro Alexandre de Moraes. E, neste momento, já há ali uma separação entre o que é esta aplicação de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes e o que é o resultado de negociações ou de decisão unilateral de liberar alguns produtos de tarifa zero para alguns produtos brasileiros. Então, essa reunião é necessária e deve ser feita para que o governo tenha ideia da profundidade desse relacionamento com os Estados Unidos. Isso aí está numa avaliação e vai sair diferente, viu? A partir dessas medidas. Ou vai haver uma separação entre comércio e política ou uma união dos dois lados.
Olha, agora às 5h35, quem nos acompanha pela rádio, aquele intervalo aqui no 3 em 1, já espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Eu quero retomar minha conversa com o Eliseu Caetano para repercutir as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao New York Times. Repercutiram bastante. Quais são as atualizações, hein, Eliseu Caetano? Conta aí. Oi, Evandro, a gente volta a falar ao vivo direto aqui dos Estados Unidos. Estamos de olho, acompanhando tudo, viu? Ainda com relação a esse tema da reunião de emergência convocada por Lula aí no Brasil, quero deixar aqui uma observação para os nossos colegas debatedores. Vocês lembram que Trump lá atrás já havia previsto que isso poderia acontecer? E dito que caso houvesse retaliação por parte do Brasil, que ele dobraria a aposta, que de 50% a tarifa poderia chegar a 100%? Tomem nota disso aí, viu? Já, Cine, a gente volta para fazer um detalhamento, um aprofundamento das sanções que Moraes vai sentir na prática, na pele, a partir de hoje. Mas vamos trazer a repercussão da entrevista de Lula ao jornal New York Times, um dos mais importantes do mundo, momentos antes das duas sanções, ou do pacote de sanções ser liberado pela Casa Branca, pelo Departamento de Estado e pelo Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, sanções de cunho econômico, de cunho político. Lula havia concedido uma entrevista ao jornal que é um dos mais importantes do planeta, né? E ele comentou a escalada da tensão comercial com os Estados Unidos. E ele afirmou o seguinte: o Brasil está preocupado, mas não com medo, diante das ameaças tarifárias feitas por Donald Trump. Segundo ele, nessa entrevista ao New York Times, o governo brasileiro estava naquele momento tentando manter um diálogo institucional, mas sem submissão. Lula reforçou ainda que não houve reuniões ou conversas diretas com Trump, ou seja, reforçando que um encontro oficial não tinha acontecido, Cine. Seu Caetano, aproveitando que nós estamos falando de todas essas questões e agora as sanções ao ministro Alexandre de Moraes, eu queria que você trouxesse para a nossa audiência o que essa lei Magnitsky traz de consequências práticas para o dia a dia. Porque quando a gente fala de empresas norte-americanas, eu acho que quase tudo que está ao nosso redor, de alguma forma, passa pela influência norte-americana. E o que isso pode provocar no dia a dia da pessoa física Alexandre de Moraes? Hein, Eliseu? Exatamente, essa é uma questão que pouca gente está falando, viu, Cine? Eu fiz aqui um esboço dos 10 itens mais importantes. Eu vou passar rápido por todos, mas vou me ater ali 2, 3. Tomem nota vocês aí no estúdio. Congelamento total de bens e de ativos nos Estados Unidos, tá todo mundo falando. Conta bancária, imóveis, ações, participações em empresas, aplicações financeiras, criptomoedas sob custódia americana, mesmo ativos registrados, Cine, em nome de terceiros, podem ser congelados se houver indícios de que pertencem ou que beneficiem ou que são controlados pelo sancionado. Proibição de qualquer transação com cidadãos e empresas nos Estados Unidos. Nenhum americano, pessoa física ou jurídica, vai poder realizar pagamentos, prestar serviço, fornecer tecnologia, estabelecer parcerias. Veto do uso do sistema bancário em dólar. Cancelamento de visto, que já tinha acontecido e quase todo mundo já falou, já discutiu sobre isso. Impossibilidade de operar empresas com vínculo nos Estados Unidos. Agora tem um item, Cine, que ninguém está se atendo. Efeito extraterritorial. Bancos e empresas estrangeiras vão passar a evitar o sancionado. Por quê? Qualquer instituição que opere em mercado norte-americano. Vou dar um exemplo. Banco suíço, banco mexicano, banco brasileiro, banco canadense costuma encerrar contas, contratos com os sancionados, negar a abertura de contas, concessões aí de crédito, investimentos, monitorar e bloquear pagamentos suspeitos. E isso faz o quê? Um isolamento do sistema financeiro global, não apenas dos Estados Unidos. Então, vou dar um exemplo. Sabe aquele cartão de crédito de bandeira internacional que todo mundo usa? Aí no Brasil tem uns 2, 3 bem conhecidos, né? Que todo mundo tem. Vai ser travado esse cartão aí. Suspensão de acesso a plataformas tecnológicas norte-americanas. Cine, atenção a isso, porque não vai poder usar o Google. O que é isso? E-mail, por exemplo, plataforma de busca, PayPal, serviço de hospedagem. Digamos que o Alexandre de Moraes tenha um site
vai sair do ar. Redes sociais vão sair do ar. Ferramentas de e-mail corporativo, quase todas estão ligadas a bases tecnológicas americanas, vai sair do ar. Alexandre de Moraes corre o risco de perder os próprios e-mails que utiliza para se comunicar. Isso vai, obviamente, impactar o trabalho dele na Suprema Corte. As plataformas são obrigadas a suspender contas vinculadas direta ou indiretamente com ele. Ou seja, se alguém aqui criar uma conta de e-mail para que ele use, essa conta também, se for descoberta, vai ser bloqueada. Cine, restrição em voos. Diversas companhias aéreas, hotéis, agências de viagens com atuação aqui nos Estados Unidos recusam reservas, feitas por pessoas na lista da SDN. Cancelam reservas existentes e bloqueiam até aqueles cartões de fidelidade. E aí, talvez o item que ele vai mais sentir falta com relação à queda da reputação e impedimentos institucionais, porque pessoas nessa lista não conseguem firmar convênios com universidades, com ONGs ou organismos multilaterais. São desconsideradas em arbitragens internacionais e enfrentam campanhas seríssimas, pressão mesmo do governo americano de descredenciamento de redes profissionais. Agora ainda há, Cine, riscos de sanções secundárias, tanto a parceiros quanto a apoiadores. Só para a gente encerrar, empresas ou indivíduos que ainda mantiverem relações com o sancionado correm risco de serem também incluídos na lista da Lei Magnitsky, se ficar comprovado que alguma empresa está facilitando a vida dele, receber multas milionárias em dólar e perder acesso também ao sistema financeiro dos Estados Unidos. Muito obrigado pelas informações, Eliseu Caetano. Um ótimo trabalho para você. Fábio Piperno, a gente vai percebendo que a Lei Magnitsky ela vai cercando a pessoa de todas as formas e principalmente quando falamos também de conectividade. Porque é muito difícil você pensar hoje não ter acesso a essas plataformas. Google, quando a gente fala de Google, não é apenas a pesquisa no Google. O Drive, por exemplo, é da Google. Se ele está impossibilitado pela Lei Magnitsky de utilizar, sequer poderia também armazenar utilizando essa ferramenta que é da Google. Tem as outras redes sociais, tem o próprio WhatsApp, né? Também. Então, assim, a gente fica pensando todas as questões que vão começando a aparecer e que vão cercando, digamos, a atuação e é muito interessante porque todo mundo fala, a pessoa física Alexandre de Moraes, porque obviamente que isso não poderia impedir a atuação dele como ministro da Corte, ministro do Supremo Tribunal Federal, com as ferramentas usadas no Supremo Tribunal Federal. Mas ele também é uma pessoa, ele também tem a sua vida particular. E é isso que é mais impactado nesse momento pela Lei Magnitsky, Fábio Piperno. É por isso que no bloco anterior eu perguntei ao nosso convidado se ele conhecia algum caso, por exemplo, de alguém que teria sido impedido, eu citei no caso a empresa aérea Lufthansa, né? Se pega um avião aqui para ir para a Alemanha, se, por exemplo, a Lufthansa vai chegar e falar, escuta, eu não posso vender uma passagem para o senhor porque eu também vou para os Estados Unidos. E o professor fala, realmente, eu não tenho notícia disso. Até porque essa extensão, ela não é, praticada, né? A não ser que houvesse agora algum caso de exceção. No caso, na situação, por exemplo, do Google, ou de alguma dessas, de alguma Big Tech. Será que no atual momento alguma Big Tech instalada aqui no Brasil, com presença jurídica aqui no Brasil, tomaria esse tipo de medida aqui dentro do Brasil contra o ministro do STF? Também acho um pouco improvável. Até porque, por exemplo, ele vai comprar um carro da General Motors. Existe General Motors do Brasil, uma subsidiária brasileira. Ela tem vida jurídica, vida legal CNPJ. Aqui. Exato, ela tem um CNPJ brasileiro. Ele não está... Óbvio que se ele for, olha, eu quero comprar um
enfim, um carro da General Motors lá e quero que esse carro venha de Detroit para cá. Bom, vale. Então nós não podemos fazer esse tipo de transação com o senhor. Mas aqui no Brasil, de uma empresa americana que tem um CNPJ brasileiro, me parece também que o alcance dessa lei seria um pouco improvável. Fala, Langani. Não, aí existe um baita risco aí, né? Pelo seguinte, porque caso a empresa norte-americana descumpra, ela corre o risco, porque pode ser que haja um entendimento da justiça brasileira e fala, não, mas a empresa está aqui, então ele não vai cumprir essas exigências, etc. A empresa tem que atender o ministro. Muito bem. Ela corre o risco, Evandro, do descumprimento da lei lá nos Estados Unidos. E aí, a sanção da lei norte-americana em cima da empresa. Esse que é o grande problema. Porque tem precedente disso, tá? Eu estava até com uma lista aqui, viu, Langani? Precedente. De países e empresas de outros países que foram, por exemplo, sancionados quando fizeram transações para pessoas ou empresas do Irã. Isso, exatamente. E aqui, por exemplo, ó, Bank of Kunlun, da China, que foi sancionado em 2012. Standard Chartered, do Reino Unido, em 2012. E são multas, pessoal, bilionárias, 1,6... BNP Paribas. Mas pera lá. Que foi, Piper? Que essas empresas, e o Irã, por exemplo, ele também era sancionado pelos governos desses outros países, não apenas no caso da lei Magnitsky. É diferente. Mas, Standard Chartered, eu me lembro bem disso. Mas aí que tá, você gera uma situação agora de uma baita incerteza. Porque a empresa também, ela vai falar, opa, será que eu quero correr esse risco, né? Esse risco jurídico e porque tomar assim, um processo você tem as sanções primárias e as sanções secundárias, né? Então esse que é um grande problema. Ela vai querer também tomar esse risco, né? Um risco bilionário. Então ela também faz conta. Eu vou cumprir a decisão judicial brasileira e corro o risco de tomar uma multa bilionária dos Estados Unidos, ou eu prefiro descumprir a decisão judicial brasileira e não corro a multa bilionária dos Estados Unidos. Olha o imbróglio que é isso. Tem esse ponto. Não, é porque muitas vezes já há sanções dos Estados Unidos a determinados países por essas questões políticas, antidemocráticas, etc., que acabam se unindo às outras sanções que começam a valer a partir da aplicação da lei Magnitsky. Claro, tem uma teoria econômica muito simples que fala que o valor marginal ele é decrescente sempre. Ou seja, se você está com sede e recebe uma garrafa de água, ela tem um valor. Se você recebe 100 garrafas de água, ela tem um valor menor. E por que eu estou falando isso? Porque quando o Peperno falou que é altamente improvável uma empresa como a GM não querer vender para o Alexandre de Moraes, eu me pergunto, quanto realmente vender um carro, qualquer produto, Alexandre de Moraes vale, frente aos bilhões que ele pode tomar de multa, porque há esse precedente em outros países, e eu acho que como empresário, diria, eu prefiro não vender para uma pessoa a receber bilhões de dívida, de multa aqui do outro lado. Esse parâmetro me parece bem simples. Rapidamente.